E aí começa no Brasil a economia do ouro. Sai o eixo econômico do Nordeste, lá com a cana de açúcar, e vem para o Sudeste, em Minas Gerais, porque agora você fica rico facinho, né, mano? Então o senhor de engenho pega tudo, seus escravos, frau, vamos descer pro Sudeste e vamos ganhar dinheiro. O ouro do Brasil é muito fácil de extrair. Tem até a técnica de faiscação. Com uma peneira você pega e consegue tirar o ouro. Então a galera sai de tudo de lá. Oi, vem gente de tudo quanto é parte do mundo. Sai a parte do Nordeste que já tá aqui no Brasil, vem pra cá. E vem gente de tudo quanto é lado. Porque é ouro, velho. É ouro. Ficar rico da noite pro dia. Então o eixo econômico, onde a economia estava se desenvolvendo, onde estava acontecendo, sai do Nordeste, porque a cana quebrou, e vem para o Sudeste. Tudo isso no século XVIII. É nesse momento que vai acontecer a Inconfidência Mineira. Porque os caras que eram elite, que era poderoso ali de Minas Gerais, queria transformar Minas Gerais num lugar independente de Portugal, para não precisar ficar pagando aquele monte de imposto para Portugal. Legal? Só que, no final do século XVIII já, tanto que a Inconfidência Mineira foi em 1789, um pouquinho depois, você começa a ver uma queda muito grande na extração do ouro. Mas não é porque a economia do ouro estava quebrando, é porque o ouro estava acabando. Tava difícil você extrair aquela quantidade gigantesca de ouro. É aí que a coroa portuguesa começa a procurar um novo produto. Olha só, a coroa portuguesa sempre procurando uma forma de sugar o Brasil, né, velho? E ela começa a plantar ali no Vale do Paraíba e fica no cantinho do Rio de Janeiro ali, começa a plantar o café. E o café ele começa a ser plantado também na parte de São Paulo. Lembrando que Rio de Janeiro e São Paulo faz divisa. E naquela divisa ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, os caras começam a plantar café e café. A economia do ouro quebrando e a economia do café subindo. E muito foi se construído para poder atender a economia do ouro. E muito do que foi construído foi aproveitado no desenvolvimento do café. Ele começa ali no Vale do Paraíba e no Rio de Janeiro, só que ele vai tomar uma proporção gigantesca no interior paulista. Mano, no interior paulista, ele nasceu por causa da economia do café. Grande parte das cidades do interior paulista, grande parte da sua grande maioria, nasceu devido à economia do café. Isso nós já estamos falando, meu querido, de século XIX. Então o século XIX é caracterizado pela economia do café. Em 1808, comecinho do século XIX, a família real brasileira vem pro Brasil. Bem no começo da economia do café. E ela, fugindo de Napoleão Bonaparte, que estava acelerando todo mundo lá na Europa. Ela vem pro Brasil, é a vinda da família real para o Brasil, a fuga da família real para o Brasil. Sai a coroa portuguesa de Portugal e vem pro Brasil. Cara, isso traz um monte de coisa que o Brasil até não conhecia, né? A coroa portuguesa tá no Brasil. E aí começa a mudar, né? O Brasil começa a se elevar economicamente e principalmente em organização política. A família portuguesa, depois da morte de Napoleão, volta para Portugal. Dom Pedro fica no Brasil, faz a independência do Brasil em 1822 e se torna o primeiro imperador. Então, olha só que louco. Então nós temos uma fase que o Brasil é colônia, então é chamada de Brasil colônia, e agora nós entramos numa outra fase chamada Brasil reinado, beleza? Porque quem vai reinar aí é Dom Pedro I. Depois vai ter aí uma fase de transição de primeiro reinado para segundo reinado, aonde vai vir algumas pessoas governando até Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, fazer a maioridade. Aí os caras dão um golpe para que Dom Pedro II ele se transforme num garoto de 18 anos, que é chamado do golpe da maioridade. Dom Pedro II não tinha idade para reinar, só que os caras vão lá e dão um golpe, e ele começa a reinar o Brasil menor de idade, que loucura, que começa o segundo reinado, e depois do segundo reinado vai começar o Brasil República, legal? E tudo isso de pano de fundo o café. Beleza? Ele vai ser a economia aí de fundo. E quando Dom Pedro II, né, toma aí os golpes dele, eu vou explicar tudo aí certinho, Deodoro da Fonseca, ele assume o poder no Brasil, começa aí a fase de república do Brasil, começa os presidentes, logo cai num joguinho político chamado economia do café com leite.
Porque como as economias fortes eram Minas e São Paulo, então um ano era um presidente de Minas e um outro ano era um presidente de São Paulo. Café de São Paulo e leite de Minas, café com leite. E isso vai até o ano de 1930. Por que que muda? Porque com a crise de 29, os Estados Unidos para de comprar o café brasileiro. E, mano, eles compravam mais de 70% do nosso café. E aí quebra a economia do café no Brasil. Quebra. Em 1930, sobe uma figura no poder, Getúlio Vargas. Eu vou contar em detalhes sobre Getúlio Vargas pra você, porque cai a roda. Getúlio Vargas, ele vai viver um momento histórico no Brasil, beleza? Ele vai trazer a indústria de base pro Brasil. Depois do café, né, ele percebe que a gente não pode centralizar tudo, a produção, a economia numa única produção. Centrar tudo num único produto. Pode ver que é sempre um único produto. Cana, ouro, café. Vargas, ele traz um lance de diversificar, né? E diversificando a economia, velho, ele tem que criar um novo sistema político. Ele começa a criar um monte de ministério, né, meu? Ele começa a fundar uma série de coisas que até então o Brasil não tinha. Cara, ele começa a querer colocar o Brasil no panorama internacional mesmo, assim. Vargas é um cara muito importante. Mano, tem prós e contras, tem um par de coisas. Só que a gente não pode deixar de enfatizar a importância que o cara teve. Depois, um outro presidente muito importante que teve foi o JK, que construiu Brasília. Depois veio dois presidentes que são importantíssimos, que é o Jânio Quadros e o João Goulart, beleza? O Jânio Quadros presidente, o João Goulart vice. O Jânio Quadros ele se afasta, o João Goulart assume o governo e em 1964 é o Jango que toma o golpe militar, que vai de 64, mano, até ali 88, assim, que você tem uma forte influência ainda militar. E em 1989 vai ter as eleições da redemocratização. Um monte de partido disputando a eleição. Quem vence é Fernando Collor de Mello. Nossa, cara, que sofre impeachment, dá mó treta e tudo mais. E aí em 94, Fernando Henrique Cardoso. 98, Fernando Henrique Cardoso. 2002, o Lula. 2006, Lula. Depois, Dilma. E Dilma novamente. E agora a gente tá vivendo essa realidade com o Temer no poder, porque a Dilma sofreu impeachment. Legal. Até aí é o resumão de história do Brasil. Mas continua aí, meu querido, que tem agora os detalhes dessa história toda, legal?